Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Jonathan William. Esse é o canal Dev Drops by William. Esse é o meu terceiro vídeo, tá? Referente a arrays. E na segunda aula aí, a gente aprendeu a inserir um array dentro de um array, certo? Então, aqui eu montei uma caixa para simbolizar, para ficar mais fácil de entender, né? Dentro dessa caixa eu fiz duas divisões, então eu tenho verduras e eu tenho frutas. Para cada index, cada chave dessas, eu atribuí um valor, sendo para verduras eu atribuí apenas uma string, como couve, e para frutas eu inseri um array, ou seja, outra caixa contendo diversas frutas. Aqui nesse caso eu tenho 5 frutas, certo? Agora a gente vai inserir uma caixa contendo legumes. Vamos alterar aqui. Legumes. Ok? E vamos subtrair esse valor aqui. Inicialmente vamos deixar como legumes, uma variável que ainda não existe. Acima vou criar novamente uma caixa legumes, atribuindo à variável legumes um array contendo os legumes. Então aqui eu vou incluir a couve, vou incluir alface, brócolis, e vamos botar mais um aqui. Vamos deixar assim, tá bom. 3 legumes, tá excelente. Pronto. Então o que eu fiz aqui? Mais do mesmo, né? Eu peguei, fiz uma caixa nova com legumes, onde eu tenho 3 elementos aqui dentro, tá? Então eu tenho couve, alface e brócolis, certo? Então, agora dentro da caixa, eu tenho as duas caixas contendo legumes e frutas, sendo que em legumes eu contenho uma caixa com 3 tipos de legumes e em frutas eu tenho 5 tipos de frutas, certo? Está muito fácil ainda, a gente não está aprofundando tanto assim o conhecimento, né? Tá bem simples. Aqui eu vou substituir esse exemplo aqui da tabela e a gente vai criar uma situação diferente aqui. Então, vou apagar aqui. Eu vou criar aqui uma marcação, uma classe que eu já tenho, CSS que eu montei, só para ficar bonitinho, organizado. Aqui eu vou criar duas colunas. Certo? Pronto. Agora aqui eu vou criar um label legumes. Fazer um option aqui. Um select class. Eu tenho uma classe montada ali também, para deixar bonitinho. E o option eu posso colocar à mão, tá? Então eu posso colocar aqui um option selected disable. Eu vou colocar selecione. E eu posso colocar um a um aqui. Option. Qual o primeiro legume lá? Couve. Couve. Colar. O segundo legume seria alface. Alface. E assim por diante, tá? Só vamos reduzir aqui o tempo, então vamos testar aqui, por favor. 5. Que merda. Tá, não consigo editar. Pronto. Então agora na minha tela aqui eu tenho um select contendo couve e alface,
foi o que eu inseri na mão lá, certo? Mas a gente não quer fazer isso na mão, a gente quer fazer isso automaticamente. A gente tem o PHP para isso. O PHP facilita essa parte para a gente, ele nos ajuda nessa parte aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos passar o array, a caixa, né, contendo legumes. Como que a gente faria isso? For each, da mesma maneira, tá? A gente já viu isso. Porém, aqui é um array dentro de um array, está em caixas. Claro que eu poderia acessar ali na linha 6 o array contendo legumes, mas você tem que pensar à frente, tá? Então, a ideia aqui seria agrupar o máximo de informação dentro de uma variável que você consiga acessar ela de maneira mais rápida, posterior, tá? Imagina aí você trabalhando com classe, você trabalhando com outros documentos, você trabalhando com banco de dados, a gente vai chegar nessa parte, mas se imagina nesse ponto, tá? Aqui esse exemplo está bem simples, a informação tá ali em cima, logo ali. Então eu tenho, se eu quiser rodar o array de frutas, é só eu botar aqui, frutas, ok? E passar os valores ali. Se eu quiser rodar o array de legumes, é só eu botar aqui legumes, tá? Mas a gente tem que pensar à frente. Então, digamos que a gente já agrupou essas informações, já eliminei o array frutas, já eliminei o array legumes, tá? E eu só tenho caixa agora. Caixa contendo os legumes que já foram processados e as frutas que já foram processadas pelo meu sistema, ok? Eliminei aqueles arrays e eu só tenho caixa agora. Então eu vou rodar aqui caixa, porém, esse select aqui é de legumes, então eu vou chamar pelo index legumes, ou seja, eu sei que em legumes é um array, certo? Eu tenho um array dentro da chave legumes. Esse array contém couve, alface e brócolis, pré-determinado por mim aqui em cima. Então, rodando esse array aqui, percorrendo o array, eu vou incluir os valores em option. Option value. Aqui, pessoal, tem que pensar à frente, tá? Então, imagina aí você retornando esses dados do banco de dados, de uma pesquisa ou de algum modo que você queira filtrar à frente ou que queira usar esses valores posteriormente para passar para um banco de dados ou para uma consulta ou alguma coisa nesse sentido, tá? Uma consulta dinâmica com JavaScript, passando por Ajax, que seja. Pode colocar, por exemplo, aqui uma função no select, para quem tem mais conhecimento aí, por exemplo, o onChange, tá? Pode passar o valor que está selecionado aqui no select para um Ajax. Então você pode criar uma função JavaScript, aqui por exemplo, ó, filtrar, ok? Vai recuperar esse valor aqui, dessa maneira, pode passar dessa maneira aqui, e você criaria uma função aqui embaixo. Script, JavaScript, vai botar aqui function, a function filtrar. Essa função ela vai ser acionada na troca do tipo aqui, tá? Então, quando eu alterar o select aqui de legumes, ele vai me retornar o que eu determinar na função aqui. Vou deixar essa função em aberto, vamos atribuir os valores aqui, primeiramente, para a gente não se perder. Então, vou passar aqui a chave, certo? Seria o index, seria apenas um número ali, nesse momento inicial. Option, fechei minha marcação, pronto. Aqui eu vou passar a descrição do legume, value, ok? Então, passando aqui, eu percorri o array legumes, tá? Inseri a chave do meu legume, ou seja, 0, 1 e 2, tá? E passei o valor da string, ok? Que eu sei que é uma string, né? Poderia ser outro valor, poderia ser um array, poderia ser um objeto, poderia ser uma série de coisas aqui, um inteiro. Depende do sistema que você está desenvolvendo, certo? Então tá. Agora, pessoal, a gente colocou aqui mais cedo, apenas para teste, para a gente poder fazer uma demonstração, na tag select, a gente colocou uma função onChange, tá? Onde a gente atribuiu uma função filtrar, passando this, que seria o objeto, certo? Então seria select, ele vai pegar todo esse objeto aqui. Tá? Para quem está familiarizado aí com JavaScript ou com jQuery, eu uso bastante jQuery, tá? Então eu passo aqui, ó, objeto,
referencio ele aqui, tá? Antes eu vou definir uma variável aqui. Então, var valor é igual a objeto.val. Eu estou pegando o valor atual do objeto, certo? Então, a cada onChange, a cada troca do select, ele vai pegar o valor para mim, certo? E só para a gente testar, eu vou lançar ele num alert aqui e vou passar o valor, ok? O valor seria o que? Seria o index. O index, veja bem, ele é o index do legume dentro da caixa legumes que está dentro da caixa. Ou seja, a gente está bem a fundo aqui, tá? Então seria a caixa que contém duas caixas, dois index, tá? Dentro desse primeiro index aqui, que seria legumes, eu tenho uma caixa, tá? Dentro dessa caixa eu tenho no index 0 couve, no index 1 alface, no index 2 brócolis. Então aqui eu vou ter três elementos dentro desse select aqui, tá? Que seria couve, alface e brócolis, cada um com seu respectivo index. Na função JavaScript que eu acabei de escrever aqui, eu vou retornar o index dessa caixa aqui, da caixa da linha 6, certo? Porque o index dessa caixa aqui já está aqui, está percorrendo. Eu já atribuí aqui. Ok? Vamos testar aqui. Então eu tenho aqui um select contendo couve, alface e brócolis, certo? Se eu selecionar alface aqui, ó, ele me retorna como alert o index 1, que é onde está alface, certo? Está na posição 1 do array. Lembrando que o array ele começa por 0, tá? Então a primeira chave do array é 0, a segunda é 1 e a terceira é 2. No array automático, tá? Ele atribui as chaves assim. Se eu escolher o brócolis, ele me retorna o index 2, certo? Só aí um crossover aí com o JavaScript para a gente ir aprimorando aí, tá certo? Então agora eu vou fazer a mesma coisa com a caixa frutas. Então vou colocar aqui um label frutas, ok? E vou abrir um select aqui, select class, entrada, ok? Vou botar aqui option selected, meu Deus, disable, selecione uma fruta, ok? Abaixo vou montar o mesmo parâmetro, a mesma rotina de programação. Pessoal, eu recomendo vocês que escrevam bastante o código, tá? Eu já passei por situações aí onde eu não estava usando Sublime, por exemplo, que é o editor de texto que eu uso aí. Tem muita gente que se sente melhor escrevendo com VS Code ou com Atom, ou que seja, o que você preferir aí. E ele completa muito código, né? Então chega um momento que você vai precisar escrever e vai precisar saber corretamente a sintaxe do que você está fazendo. Então eu recomendo que escreva, pelo menos agora no começo, quando está aprendendo, escreva bastante, até entender, aprender e entender como que funciona a sintaxe do código, tá? Então aqui eu vou passar a segunda caixa, agora eu vou passar caixa frutas, ok? ASCII value. Beleza, então eu vou botar aqui um echo, mesma coisa, no de cima, option. Aí aqui eu vou passar um value, que vai ser a chave. Vou passar aqui, se for aqui. E aqui eu fecho meu option, certo? E aqui eu passo o value, ok? Então eu tenho basicamente a mesma rotina, porém nesse de cima eu girei legumes, nesse abaixo eu girei frutas, certo? Vamos continuar aqui então.
Agora eu tenho dois selects aqui, um para legumes e um para frutas, para que eu usei o mesmo array, certo? Sendo que no mesmo array eu tenho dois arrays distintos e eu acesso eles passando a chave que eu preciso. Parece simples, pessoal, mas isso aqui ajuda bastante quando o seu código é muito grande, precisa muito processamento, precisa consulta no banco de dados. Aí você pode utilizar uma mesma consulta no banco de dados, separando as informações em array, certo? Aí posteriormente você consegue montar o seu HTML aí, utilizando os dados presos no mesmo array, tá? Na próxima aula agora, a gente vai aumentar um pouco aqui, vamos fazer um exemplo, inclusive, de um calendário, certo? Um calendário que apresente ali os dias corretos, o sábado e domingo preenchido como vermelho, em formato de calendário mesmo, tá? Então, dia 1, se for numa segunda-feira, ele vai constar no segundo quadrado do calendário, vai contar até o dia 6 ali, vai passar para a segunda linha e assim por diante, ok? Eu agradeço aí de antemão a todo mundo que está assistindo às aulas, peço desculpa aí pela qualidade do áudio e do vídeo, e peço que você se inscreva no canal, que curta o vídeo aí, compartilhe com quem você acha que precisa, né? Que tem interesse nesse tipo de material. E não esqueça de deixar um comentário, uma avaliação, uma crítica, qualquer coisa, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí.